Não, muito obrigado, cara. Muito obrigado de verdade. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui, vou tentar fazer um link, inclusive, com a ótima apresentação que o Renato acabou de fazer com a gente. Mas a minha fala, ela traz muito da cultura escalável sob o viés das pessoas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre todo esse processo e todas essas buzzwords que se falam em transformação, em mudança, em velocidade digital e digital com qualquer outra conjugação. Mas como é que a gente olha isso e sob três atos aqui, né? O primeiro ato, todo o processo da mudança. O segundo ato, a consequência já tangível e percebida, e o terceiro ato final, como que nós estamos tratando esse tema que é absolutamente sensível, né? Então, para a gente começar, né, eu gosto sempre de iniciar minha fala falando quem eu sou, né? Acho que o Augusto faz uma brincadeira de currículo ou de estudo, mas tudo isso é o esforço que eu empenhei ao longo da minha vida para estar exatamente onde estou nesse momento. Mas eu sou esse cara. Eu sou casado com a Fernanda, pai da Lívia, de 15, do Lucas, de 12, uma pessoa absolutamente família, muito conectado com o meu núcleo familiar, e acredito demais que para que a gente consiga evoluir, crescer, a gente precisa ter esse esteio, né? essa raiz forte e ser um exemplo como cidadão. Antes de qualquer coisa, é um exemplo como pai, um exemplo como marido, um exemplo como família, né? E assim eu sigo o nosso primeiro ato, né? Aqui é lógico que vocês vão ter muito conteúdo falando sobre transformação digital, que é essa sala, sobre tecnologia, desafios, varejo integrado e tal. Mas eu, nesse ato, não vou me aprofundar, vou simplesmente fazer algumas marcações que são fatos, só algumas constatações, né? Então, eu fiz um corte aqui sobre três grandes mudanças, né? O primeiro grande corte, a primeira onda do início da construção da internet, se a gente colocasse aqui em 85, em que a prioridade, o principal foco era a orientação em infraestrutura, né? Então, ele era orientado à criação de políticas, a plataformas, e algumas empresas, ao longo desse tempo, se destacaram. E aí, a gente pode falar aqui, talvez, da América Online, que foi uma grande personalidade nessa primeira fase desses ciclos que eu tenho e que eu vou comentar aqui. A segunda grande onda, já a partir de 2000, foi a revolução que o mobile trouxe, e com isso novos players e novos negócios surgindo e novos comportamentos das pessoas sendo refletido no dia a dia, e tem o mundo, ou a mudança do mundo, como a gente o vê nesse momento. Você pega a fala do Renato agora, muito do que ele trouxe de 4G, 5G, da democratização da internet, ele traz muito embasado em cima de mobile, em cima de equipamentos portáteis, né? E foi muito bacana o conteúdo que ele trouxe. O terceiro grande ponto é o momento do IoT, a integração da internet das coisas, conversando com esse mundo cada vez mais em rede, cada vez mais integrado, cada vez mais múltiplo e distribuído, né? E aqui ainda não existe muito claramente quem são os players que se destacarão, ou os negócios que serão construídos com essa luz. Se eu dou um zoom aqui, eu fiz um exercício de empresas tradicionais, aquelas que já estavam no Standard & Poor's, né, as principais 500, quanto tempo elas levaram para ter $1 bilhão de valor de mercado. E aí você consegue ter um pouco a percepção da velocidade das coisas, né? Quando eu pego a média das 500, que levam em torno de 20 anos para ter $1 bilhão de valor de mercado, e a gente vai descendo, empresas majoritariamente de base tecnológica, com tempos absolutamente exponenciais para construir e gerar este $1 bilhão de valor de mercado, né? Isso traduz, e é importante, gente, tudo que eu colocar que tiver direitos autorais, eu sempre menciono embaixo, ou aqui, ou no canto de cá, vocês vão ver nos slides, para garantir que eu não estou me apropriando de conteúdo de terceiros, né? Então, aqui é um exemplo clássico e claro da velocidade e da dinâmica que as coisas começam a tomar. E aí chega a pandemia, né? A pandemia vem e digitaliza ou força um processo de digitalização
das empresas, olhando especificamente para o varejo, que é o universo onde eu estou inserido, e o digital, de uma maneira geral, né, ele passa a ganhar um outro patamar. E isso tem um efeito positivo de percepção de consumidor, de comportamento, de relação de um novo normal, de um novo varejo, e exemplos do mundo, ou seja, as agendas começam a ficar muito didaticamente ou teoricamente muito próximas, e as pessoas entendendo em alto nível a direção que precisa seguir, mas isso tem um efeito muito forte para dentro, que é um pouco da onde eu vou comentar. Não vou ficar falando sobre toda a digitalização e etc., mas vou falar sobre as pessoas, né? A base desse processo que transforma ou que leva a um processo de alfabetização digital, ou transformação digital, ou mutação para um universo mais digital, que não é puramente tecnologia, mas é uma integração entre pessoas, processos e tecnologia. Nós vamos falar bastante sobre esse tema. E aí chega a pandemia, e a pandemia traz como um pano de fundo, e aqui eu gosto e quero parar um pouquinho para falar sobre exatamente a pandemia, no momento em que as empresas, de forma muito responsável, em final de março, início de abril de 2020, decidem colocar todos os seus colaboradores em casa. E nem todas estavam prontas, ou talvez até arrisco dizer que a grande maioria não estava pronta para um movimento tão brusco, sem um planejamento extenso. Mas aqui tem um bom exercício, porque a gente consegue imaginar a partir de um dado, um fato, ou seja, as pessoas não podem se aglomerar nos escritórios. Isso é uma decisão política, moral e legal no final. Ou seja, não existia uma discussão de pontos de vista se deve ou não, com que velocidades pode ou não pode. Era um fato, tem que migrar, tem que sair, tem que parar de fazer aglomerações. E aí, aqui eu gosto de trazer esse exemplo, porque do dia para a noite a gente teve que aprender a trabalhar distribuído e descentralizado. As áreas todas precisaram se adaptar com uma verdade que indiscutível, que era: eu não vou mais para o escritório, independente de eu querer ou de eu achar que eu tenho bons argumentos para ir naquele momento. E ali entra a tecnologia, não a tecnologia que transforma digitalmente, mas a tecnologia que permite que seja possível. E aí o mais legal desse processo foi que as pessoas, do jeito que estavam, na condição que tinham, com o entendimento que tinham daquilo que se propunha, foram e se propuseram a aprender novas formas de trabalho. E aí eu gosto muito dessa frase, porque essa frase traduz claramente o que até hoje a gente escuta, de vez em quando, em uma ou outra reunião, alguém que ainda não está completamente familiarizado e começa a falar sozinho, e um outro alguém fala para ele: poxa, você está no mudo, tem que desmutar para você exercer a palavra no seu momento. Essa migração com o aprendizado, com a integração de um novo normal, de uma nova realidade, isso é, na essência, o início de um processo real de transformação, em que eu mudo a minha forma de ser, acredito, independente dos motivos que me levaram àquilo, que aquele é o caminho, ou seja, eu diminuo um pouco ou bastante a minha regra de exigência do perfeito e entendo que eu vou para um momento em que eu, entre erros e acertos, eu vou ali e vou conseguir aprender, e vou desenvolver, e vou ensinar o meu colega, e isso é o processo de transformação. Este processo de estar disposto a viver essa realidade, por exemplo, de um mundo por videoconferência cada vez maior, e se propor a isso, é um real processo de digitalização. E quando eu faço uma soma dos principais takeaways de diversos sites de tendência, a gente escuta muito falar em Big Data, o novo papel da loja, blockchain, inteligência artificial, plataforma e ecossistema, muita gente falando sobre isso. Eu não vou entrar em detalhe em nenhum desses temas, eu acho que seria para uma outra palestra, o meu foco são as pessoas, mas são temas absolutamente robustos que exigem não só uma maturidade tecnológica à luz de um legado, uma reconstrução de uma arquitetura, mas principalmente de pessoas a fim de fazer e pessoas que acreditam e a fim de absorver e utilizar. Né? E aí está o grande que
A transformação, ou a alfabetização, ou a mudança, ou a catequese, ela precisa ser absorvida e utilizada para que um novo hábito se cultue, se crie, e a partir desse novo hábito, uma transformação cultural, que nada mais é que o hábito, né? O habitual de fazer algo sem precisar forçar. E quando eu utilizo uma mentalidade sistêmica para que isso seja possível, quando eu entendo e me desprendo de velhos paradigmas para que isso seja possível, eu estou caminhando num processo de construção de maturidade da companhia. Eu gosto desse quadro. Se eu tivesse que fazer um corte nesse quadro aqui, imaginando que aqui seja 2020, muitas empresas ou alguns varejos se vieram lá de trás da data N, começaram a investir entendendo da exigência do cliente naquele momento, propondo novos negócios, novos modelos de negócio, novos processos, nova forma de pensar, começa a transformar e automatizar os seus processos de maneira a capturar mais valor para o negócio a partir da utilização de tecnologia, mas para uma transformação muito mais abrangente, e fala de forma estruturada de inovação, não inovação como uma área, mas inovação como um processo de evolução. Outras seguiam a cartilha tradicional com o investimento mínimo necessário para o sistema andar, para o sistema funcionar, para manter uma disponibilidade necessária. Aqui tem um viés muito claro daquele balcão de pedido, em que uma área demanda e a outra dá prazo, né? E esse prazo tem que ser administrado quase que num conceito de PMO, sem nenhum julgamento se isso é certo ou errado, mas o modelo é que existia um conceito, uma proposta de balcão de pedido. E chega em 2020, a gente tem um grande gap. E esse gap tem 3 grandes temas. São pessoas, que nós vamos falar, investimento e um hiato importante de tempo que muitas empresas vendem sonho, ou diretorias de empresa, conselho, acham que podem negligenciar esse tempo à luz de construir todo esse processo de transformação, e aí vem aprendendo agora que esses 3 ingredientes são absolutamente essenciais. Bom, ok, dito isso, passamos para o próximo ato, né? Dado todo esse frenesi, toda essa mudança, a gente se depara com uma realidade pré-Covid, antes da Covid, em que o universo de tecnologia, olhado pelas principais empresas de tecnologia do mundo, ou grandes empresas que são empresas que atraem times de tecnologia, a gente tem um tempo médio de vida de 1,8 anos, né? Segundo esse estudo feito e coletado aqui. Isso quer dizer o quê? Já existia um grande processo de mudança de trabalho ou de mudança de job à luz de propósitos, à luz de significados, e essa galera que vem e que vai codar, e que vai escrever código, que vai colocar sistema, automatizar processos, tem como um pano de fundo cada vez mais forte e mais eminente um grande significado ou propósito, e quando ele não se conecta mais com isso, ele migra para uma outra empresa que tenha mais fit com esse seu desejo. O ponto é que veio o Covid. E com o Covid chegando, a gente começa a se deparar com uma outra realidade, uma realidade de ajuste, de cuidado da saúde mental das pessoas. O crescimento do antidepressivo no Brasil, durante a pandemia, cresce absurdamente. A falta de profissionais à luz de um frenesi desesperador, quase, de muitas empresas que entendem ou enxergaram que deixaram de investir por muito tempo e querem recuperar, ou empresas que têm baixo nível de maturidade e entendimento desse processo e acham que põe mais gente, que a gente faz mais rápido, gera um grande gap de profissionais no mercado. E esse gap traz uma nova discussão. A discussão da própria maturidade das pessoas que estão se formando, de 27, 28, 29, 30 anos, a idade média de um desenvolvedor de software, em que ele começa a se deparar com muitas ofertas, começa a se deparar com a oportunidade, a possibilidade de ganhar um dinheiro, mas sabe que, no fundo, tem sempre um propósito conectado, e ele
começa a perder as fronteiras naturais de uma sociedade que precisa, e a gente começa a constituir um novo modelo de sociedade de relação, de comunidade, de propósito, de significado, e nesse tempo, talvez, algum nível de insegurança para isso, porque eu começo a achar que onde eu estou está bom, mas existe um outro lugar que poderia talvez ser melhor, mas que eu ainda não conheço. Que nesse lugar eu tenho uma situação que eu gosto, mas tenho aquela outra que eu não gosto tanto, e a resiliência das pessoas começam a diminuir, e a manutenção dos picos e vales da vida dentro do universo corporativo começam a ser mais orientadas e desejosas aos picos do que aos vales. Ou seja, eu não estou tão disposto a passar alguma frustração, eu não estou tão disposto a roer um osso, eu estou querendo mais ver glórias e resultado. E isso traz o tema central desse nosso bate-papo, que é o bem-estar das equipes passam a ser absolutamente necessários. O burnout começa a ser algo muito corriqueiro no universo de tecnologia. E os principais temas e motivos é um esgotamento por altas cargas de trabalho, por processos ineficientes, empresas que ainda não estão no nível de maturidade de entender que muitas ideias não significam muitas entregas, né? Muitas vontades, a gente tem muito mais vontade do que capacidade de realização, e quando você não tem uma boa organização funcional, e aí recomendo a leitura da Lei de Conway para quem quer entender um pouco melhor do que eu estou dizendo, as entregas, o produto que nós entregamos tem uma relação direta da maneira como nos organizamos dentro da companhia. E quando estamos mal organizados, a gente tem uma tendência de enxergar uma ineficiência pelo volume cada vez maior de vontades e demandas, né? E aí os objetivos ficam menos claros e a gente entra num universo de incerteza. E aqui tem uma empresa que vem trabalhando muito com a gente, com a nossa liderança, e traz aqui como um pano de fundo que a dor da fome, a dor do medo e a dor da incerteza têm e estão localizados exatamente dentro do nosso córtex cerebral. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a incerteza dói a ponto de criar efeitos colaterais importantes. E isso a gente começa a enxergar na prática com o crescimento de derivados de anfetamina, com a ansiedade cada vez maior na geração que aí está. E aí a gente começa a ter, sem fazer nenhum rótulo, mas uma geração com um alto nível de ansiedade ou expectativa, e uma coisa leva a outra, com uma tristeza eminente e uma grande frustração, às vezes pela baixa resiliência de não querer viver ou passar situações de maiores conflitos, uma vez que tem uma abundância de oportunidade para aquilo que ele quer fazer. E falsamente acredita que quando eu mudo, os meus problemas serão resolvidos e eu vou para uma nova realidade, sendo que nesta nova realidade existirão os problemas da nova realidade, né? Ou seja, você não consegue isolar e excluir aquilo que você não gosta das relações com o mundo, numa relação social que nós vivemos. Fechado isso, né? Fechado esse quadro, indo já para a finalização, como que nós entendemos esse novo momento? O desafio deixa de ser uma conversa do dia a dia, uma conversa que fala não só com as palavras, mas com os gestos, com o olhar, com o comportamento, com as relações face a face do dia a dia. A gente começa a entrar num universo de relações interpessoais mais inconscientes, olhando para temas muito mais subjetivos, propósitos, significados. Isso quer dizer que a gente tem um novo desafio para a liderança. Dentro das organizações, esse desafio tende a amarrar ou vincular ou trazer laços, né, de compromisso à luz de grandes significados, porque nós engajaremos as pessoas com quem vamos trabalhar a partir desses significados ou de um propósito muito claro, de uma direção muito clara, muito mais do que das relações pessoais que se constroem muito facilmente ou muito mais facilmente quando você tem um contato físico, né? A gente fala de reaprender. Poderia
de forma hipotética, dizer quase que nós estamos reconstruindo uma cultura social dentro das nossas organizações para um modelo distribuído que não necessariamente eu conheço a forma, as atitudes daquela pessoa quando ela não está conectada comigo numa reunião, né? Ou seja, o meu contato passa a ser muito mais pontual e a minha relação começa a ser construída com esses momentos somado ao significado, a propósito. A partir daí a gente olha e fala, precisamos elevar a maturidade das lideranças para que as lideranças possam engajar, inspirar, conectar todos os times, principalmente numa empresa de scale-up tão rápido como a gente vem vivendo lá dentro da nossa empresa na Riachuelo. E aí eu brinco aqui com um Depara que sai de estruturas fixas para a arquitetura do não espaço, né? Um líder muito mais mentor, um olhar muito mais voltado para qualidade e entrega, né? Entendendo qual é o valor. Eu não entrego um software, eu entrego um valor para a companhia, eu entrego um valor que engaja o meu cliente, que engaja as pessoas, que aumenta a eficiência operacional. Então, a gente tem que olhar um passo adiante. A saúde mental dos times passa a ser uma bandeira de todos, não todos os diretores, não todos só líderes, mas todos daquele ecossistema, todos daquela comunidade, todos daquele grupo de trabalho que precisam entender cada vez mais que essas relações têm uma grande carência afetiva, social e emocional, que precisam se conectar para que a gente consiga construir um universo mais produtivo. E aí, efetivamente, fortalecer um processo de hábito entre a objetividade social e a subjetividade social para que a gente correlacione num novo universo, e isso vai se tornando a grande cultura da área. E aqui é um resumo, literalmente, do que eu venho falando, né? Um universo mais digital, de uma proposta muito mais digital, tem o alto engajamento das pessoas através de mudanças de paradigma, de mindset, tem uma absorção de novos talentos nas pessoas, ou novos aprendizados, estarem dispostos a reaprender, né? Eu brinco que se eu chegasse para um colaborador e falasse, olha, você sabe dirigir? E se ele falar que sabe e dirige, eu falo, ok, você tem que desaprender a dirigir. O quão difícil seria isso para uma pessoa? E o inverso é verdadeiro. Eu preciso incorporar novos hábitos à luz de novos paradigmas, né? E um trabalho efetivamente, realmente, verdadeiramente mais colaborativo. Quando eu falo em tecnologia, ela precisa ter muito mais agilidade de planejamento, de organização, de entrega, à luz de ciclos menores, para que o erro seja menor e que eu escute mais qual é a real necessidade do cliente, ou seja, eu deixo de entregar projetos e passo a desenvolver constantes evoluções de produto, né? Quando eu tenho foco no cliente, eu consigo verdadeiramente ser assertivo aqui. E o modelo de negócio, a tecnologia orientada à alavanca de transformação e evolução dos modelos de negócio. E como grande processo, todos eles com forte valor digital. Isso aqui é mais, e sem nenhum julgamento, de novo, a ter como um canal de venda o WhatsApp, mas falar que ter o WhatsApp é estar transformado, acho que é bastante incipiente, né? Ou seja, o valor digital é todos os processos, toda a relação de loja, toda a relação dentro da companhia, entre áreas, na área, toda a correlação, entendendo que a gente precisa controlar menos e governar mais, precisa ter cada vez mais um valor digital. E processos sendo resetados, reiniciados, reconstruídos, e todos eles muito orientados a dados. E aqui eu gosto de fazer um disclosure, porque empresa orientada a dados eu vejo dois tipos, né? Aquelas que leem o dado, interpretam o dado e agem a partir disso, e aquelas que têm uma vontade dada pela direção, torturam o dado e fazem com que o dado fortaleça a vontade. As duas, em alguma medida, são orientadas a dados, só que eu acho que uma é muito mais eficiente que a outra, né? Bom, e aqui já, partindo para o final, começar muitas coisas não significa que nós vamos terminar, né? Então aqui é um forte viés, uma forte mensagem de que a gente precisa se organizar para cuidar da saúde mental, para cuidar da qualidade do desenvolvimento das pessoas. Isso nasce na qualidade do planejamento, da maturidade,
do envolvimento e entendimento que esse processo será um processo de responsabilidade de todos e todas as áreas. E que, para qualquer fluxo, para qualquer coisa que se faça, há sempre uma única direção e uma única restrição. Isso é um tema que a TOC traz com um israelense, Goldratt, e que vale para Lean, vale para qualquer outra teoria que se traga para justificar, ou seja, qualquer coisa que eu faça que não seja na restrição é uma ilusão ou uma falsa sensação de conforto ou de controle. E ter isso claro traz um bom nível de maturidade. Bom, como é que a gente lida com isso aqui dentro da empresa, né? Então, cada vez mais evoluindo e trazendo a cultura do feedback com ciclos curtos, conversando muito, trazendo o entendimento do produto e fazendo isso num planejamento cada vez mais rápido ou menor. Detectar e resolver problema enquanto são pequenos e menos complexos. Entender que tem coisas que, por mais eficiente que elas sejam, elas não precisariam ter sido feitas, e quanto mais cedo eu perceber isso, quanto mais rápido eu perceber isso, melhor eu serei nas entregas que realmente geram valor para a companhia. E líderes sempre inspiram e criam e devem desenvolver outros líderes. Aqui é um pouco do número, esse número é um retrato fiel e real do mês de abril, por exemplo, que eu trouxe para vocês entenderem quantos feedbacks a gente dá, e isso formalmente dentro da nossa organização. Foram dados 518, pedidos 489, 61% respondidos dentro do prazo, quando eu fiz esse corte aqui para trazer. Esse é um bate-papo que a gente tem semanal comigo, como o diretor responsável pela área, em que todos os nossos colaboradores de tecnologia podem participar, e no final a gente faz 2 perguntas. Essa é uma nuvem de palavras. A pergunta daqui é o que você gostaria mais de ouvir, a pergunta daqui é o que você achou desse nosso bate-papo. E é isso que vai construindo e fortalecendo a nossa cultura, né? A cultura, entender que a memória já institucionalizada, ou a memória institucional, uma memória enraizada com uma série de paradigmas do momento, né? Uma série de políticas ou burocracias, e a burocracia não entenda como algo negativo, são regras de governança, mas de um outro momento. Como é que a gente combate ou evolui ou desenvolve esse processo? Então, falar de problemas sem culpa, trazer responsabilidades que são compartilhadas, entender que as falhas causam investigação e muito aprendizado, novas ideias serão sempre bem-vindas e a cultura produtiva é sempre muito importante. E aqui, já fechando, é muito importante que a gente sempre tenha isso, né? Para que a gente consiga organizar, planejar adequadamente, a empresa, de uma maneira geral, precisa entender que eu, como diretor, as pessoas da minha empresa ou área ou outros diretores não necessariamente somos o nosso cliente usuário. Ou seja, precisamos aprender a escutar verdadeiramente esse cara aqui para que as coisas se desenvolvam, né? E aqui, como grande vetor desse processo de transformação que a gente vem trabalhando, é uma eterna inovação com muito valor digital, a visão de ações de longo prazo, ou seja, dentro daqueles 3 ingredientes, as coisas se construirão no tempo, e a mudança sistêmica constante e evolutiva. Isso aqui é um pouco do que a gente vem fazendo. Eu vou deixar esse vídeo aqui final e para falar um pouquinho do que tem sido a Riachuelo Midway, e quero agradecer muito vocês. Pessoal, é isso.
Augusto, a palavra é contigo. Muito obrigado pelo tempo, paciência e fico aí à disposição. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!